Então vamos começar a nossa aulinha de hoje. Vocês tinham que entregar até ontem à noite um portfólio, né? E era o exercício 8 da nossa quinta lista de exercícios. Todos que estão aqui conseguiram entregar? Sim, eu entreguei. Sim. Entregaram completinho? Sim. Sim. Muito bem, vão ganhar 10 então. Eu prometi resolver hoje, né, esse exercício. Então, só para... Depois eu vou corrigir tudo e lançar as notas lá no ambiente virtual, tá? Eu estou devendo este e um portfólio anterior, tá? Devo, não nego, entrego as notas assim que der. Mas até, acho que depois de amanhã dá. Tá? Então, eu vou abrir aqui o nosso Visual G para gente... Primeiro eu tenho que abrir o exercício. Só um minuto, que eu não lembro qual era o exercício. Belkis não fez o exercício, Belkis? Estou vendo aqui no chat. Ai, ai, ai. 15 motivos justos. 15, hein? Ó, então vamos lá. O que era o exercício? O exercício tinha que funcionar para 50 alunos, certo? E cada um desses alunos tinha a nota obtida na prova 1 e na prova 2. Uma vez que eu recebesse a prova 1 e a prova 2, eu precisava calcular a média aritmética desse aluno, né? Com as médias aritméticas de todos os alunos, eu ia obter a média da turma ou média da sala, certo? Então, o que era a média da sala, né? Era a média das médias, a média das médias dos alunos. Eu precisava saber qual foi a maior média obtida pelos alunos, qual foi a menor média e quantos alunos obtiveram uma média igual ou superior a 7. Certo? Era só isso que eu queria, quase nada. Ok? Feito isso, então, vou tentar compartilhar aqui. Primeiro, deixa eu voltar aqui. Vou tentar compartilhar, então, o meu Visual G, tá? Estão vendo o meu Visual G? Sim. Então, vamos fazer aqui, vamos resolver, tá? Só a título de correção mesmo, esse exercício, tá? Então... vou chamar de portfólio. Acho que era portfólio 4. Muito bem. Quais variáveis nós vamos precisar? Primeiro, eu preciso da nota da prova 1 e da nota da prova 2, certo? Então, os 50 alunos terão prova 1 e prova 2. Como serão 50 alunos, eu vou precisar contar esses alunos. Vou colocar aqui inteiro para a minha contagem, tá? Voltando aqui. Prova 1, prova 2 do aluno. Isso vai me dar a média do aluno, certo? Uma vez que eu tiver a média desses alunos, eu vou ter que dar um jeito de calcular a média da turma. Então, média é sempre a soma de um monte de coisas dividido por esse monte de coisas, né? Então, eu vou precisar somar a média dos alunos. O nome da variável ficou bem grandão, né? Mas não tem dúvida sobre o que ela guarda, a soma da média dos alunos. Com a soma da média dos alunos, eu vou fazer a divisão e terei a média da turma. Tá? Além disso, eu preciso saber qual foi a maior média, qual foi a menor média. Essas são variáveis do tipo real. Tá certo? Deixa eu dividir em duas linhas para ficar mais fácil de vocês verem. Então, eu fiz isso aqui, ó. Prova 1 e prova 2, que vai servir para todos os alunos. Uma vez que eu estiver de posse dessas duas provas, eu vou calcular a média do aluno. Depois, essa média do aluno, eu vou acumular dentro do soma médias alunos. Quando eu tiver rodado 50 vezes, eu vou pegar essa soma, vou dividir por 50, que é a quantidade de alunos que eu tenho, e vou obter a média da turma. Enquanto eu estou calculando a média do aluno, eu vou criar um dispositivo que vai me permitir descobrir qual foi a maior média e qual foi a menor média.
Além disso, eu preciso saber quantos alunos obtiveram média igual ou superior a 7. Então, eu vou colocar aqui conta, sei lá, vai ser contagem, conta alunos, tá? Que vai contar quantos alunos obtiveram mais que 7. Mais ou menos essas variáveis que vocês criaram, o nome pode ter variado, mas acredito que a quantidade tenha sido parecida. Confere? Sim. Que beleza, então vou dar 10 de cabo a rabo lá nos portfólios. Eu criei foi Bom, 13. oi? Criei 13 variáveis. Vamos ver quantos eu criei. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu criei 9. Ah, não tem problema, né? Variável aqui, às vezes a gente vai colocando depois, percebe que pode diminuir algumas. Bom, por enquanto, eu não vou iniciar nenhuma variável com zero, tá? Depois a gente volta e vê aquilo que é necessário, aquilo que não é, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, né? Eu preciso fazer minha estrutura de repetição, porque os procedimentos de solicitar as duas notas, né? Da prova 1 e da prova 2, precisará ser executado 50 vezes. O cálculo da média do aluno vai precisar ser executado 50 vezes. Acumular a média do aluno dentro da variável soma média alunos vai precisar acontecer 50 vezes. Então, para eu não ter que escrever 50 vezes a mesma coisa, a gente abre uma estrutura de repetição, que vai ser controlada pela variável contagem. E como eu quero que ela vá executar 50 vezes, eu digo para ela ir de 1 até 50. Poderia falar, vai de 5 até 55, né? Não importa, desde que o intervalo me dê 50 execuções. Certo? Então, aqui dentro, e já vou colocar aqui o fim para. Então, aqui, ó, entre a linha 11 e a linha 17, eu tenho que colocar todo o código que vai ser repetitivo. Perfeito? Pode ser, deixa eu já me explicar e me desculpar. Às vezes, eu me torno repetitiva, tá? Eu sou uma professora bem repetitiva. Eu fico falando várias vezes a mesma coisa. Para alguns alunos, isso é um pouco maçante. Para outros alunos, às vezes é a oportunidade que ele tem de entender alguma coisa que estava, né, meio nebulosa. Então, eu vou ficar repetindo várias vezes sempre essa história, tá? De repetição, de contagem, de intervalo, tá? Me perdoe. Então, vai lá. Opa. Meu Deus. Qual a nota da prova 1? Então, primeira coisa, eu vou ler, né? E vou guardar dentro da variável prova 1. Segunda informação que eu preciso. Qual a nota da prova 2? Leio a resposta e guardo na variável prova 2. Até aí tranquilo, certo? Agora vamos calcular a média do aluno em questão, né? O que é a média dele? Que é a variável média aluno. Eu preciso somar a prova 1 com a prova 2. Essa é a primeira operação que eu quero que seja executada. Como é uma adição, e na matemática a adição é uma operação que tem baixa prioridade, a única maneira de fazer com que ela seja executada primeiro é colocando parênteses, porque senão ela vai ser feita por último. Então, primeiro eu quero fazer a adição para depois fazer... Opa. Primeiro eu faço a adição para depois fazer a divisão por 2. Tá certo? Se não fossem colocados os parênteses, qual seria a ordem da execução? Primeiro seria feita a divisão, ou seja, eu pegaria prova 2 dividido por 2. O resultado dessa divisão é que seria adicionado ao prova 1. Isso ia gerar um resultado totalmente discrepante. Então, primeiro a gente tem que fazer a adição, por isso colocando os parênteses, ok? E parênteses, eles servem tanto para as operações matemáticas, quanto para condições, quando a gente coloca e, ou, né? Se tem uma condição que eu quero que seja avaliada primeiro, coloco parênteses nela, tá? Muito bem.
Calculei a média do aluno. Ah, já posso mostrar na tela? Pode, está calculado. Vou colocar aqui, ó. A média do aluno. Eu vou colocar aqui o número, tá? Contagem é média. Maravilha. Para este aluno, para o aluno indivíduo, o procedimento está feito. Agora, a gente precisa pensar na turma. O que eu preciso fazer para dar as respostas estatísticas relacionadas à turma? Bom, eu quero saber a média da turma. Então, para saber a média da turma, primeiro eu preciso somar as médias dos alunos. Então, eu tenho a variável soma média alunos, só que aqui tem um M maiúsculo. Soma média alunos, ela vai receber o quê? O que já estiver dentro de soma média alunos, mais a média aluno que eu acabei de calcular. Tá certo? Então, nessa linha 18, é um momento em que a gente percebe a utilização da variável soma média alunos à esquerda da flechinha, ou seja, à esquerda do sinal de atribuição, e também à direita do sinal de atribuição. Isso é indicativo de que essa variável é uma variável acumuladora, ou seja, o conteúdo dela está sendo construído aos poucos e, portanto, ela precisa partir de um valor inicial. Esse valor inicial não pode fazer com que haja discrepância lá no fim, então tem que ser neutro. Como a gente está usando em uma adição, o valor neutro na adição é 0. E como é a média da turma, eu posso colocar essa atribuição de 0 aqui antes do para. Porque o para, ele está simbolizando todos os alunos, né? O para ele está simbolizando a turma. Então, cada vez que eu passar pela repetição, eu coloco mais alguma coisa dentro da variável média alunos. Tá certo? Então, já me preparei para o cálculo da média. Só que eu só conseguirei finalizar a média depois que eu tiver obtido as 50 médias dos alunos, né? Então, só a hora que eu sair do par eu consigo fazer a média. Por enquanto, eu só estou somando. A divisão é que é feita por último. Outra coisa que eu preciso descobrir é quantos alunos conseguiram uma média igual ou superior a 7. A gente sabe que a média do aluno está aqui, dentro da variável média aluno. Foi onde a gente acabou de colocar o cálculo. Então, eu vou fazer um if, né, um se, testando se a média aluno é maior ou igual a 7. Se isso ocorrer, então vejam, agora aqui eu estou contando indivíduos. Então, eu tenho um indivíduo, 2 indivíduos, 3 indivíduos, certo? Eu sempre vou mudando a minha contagem em uma unidade. Cada vez que eu olhar para o aluno e perceber que a média dele foi igual ou superior a 7, eu falo, opa, mais um aluno nas minhas contas. Esse mais um aluno nas minhas contas significa executar este comando aqui, ó. A variável conta alunos, ela vai ser o quê? O que já existir dentro de conta alunos mais uma unidade, que foi esse aluno que eu acabei de encontrar. Ok? Vou colocar um fim C aqui. Agora, observe, na linha 20, a variável conta alunos aparece à esquerda do sinal de atribuição e aparece à direita do sinal de atribuição. Então, ela também é uma variável acumuladora. Como ela vai acumulando de um em um, ela pode ser chamada também de variável contadora. Ela conta quantos indivíduos pertencem a um conjunto que me interessa. Como ela está sendo usada em uma adição, ela também precisa ter um valor neutro sendo definido, que é o 0. E eu estou contando quantos alunos têm nota igual ou superior a 7 dentro da turma. Então, eu também posso fazer essa inicialização aqui em cima, antes do par. Ok? Outras duas coisas que nós precisamos descobrir. Maior média e menor média. Alguém tem alguma sugestão? Minha única professora. Sugestão... Oi. Ali, se não tivesse na linha 10 e 11 ali,
Se eu não tivesse botado que a soma média de alunos fosse igual a zero e nem o conta alunos fosse igual a zero, daria que tipo de erro? Quando a gente está trabalhando dentro do Visual G, não vai dar erro nenhum. Por quê? Por padrão, o Visual G começa todas as variáveis numéricas com zero. Agora, se você estiver usando uma linguagem de programação, por exemplo, uma variável de programação, uma variável dentro da linguagem C, por exemplo. A linguagem C, ela não é uma linguagem muito amiga do programador, sabe? E quando você cria a variável, o conteúdo dela não é limpo. Então, o meu programa vai lá, cata um espaço de memória e pode ter um número lá dentro, qualquer, ficou uma sujeira. Se você não limpou, o resultado pode ser discrepante, entendeu? Então, é importante você dar sempre o valor inicial. Entendi. Uma outra coisa. Porque no... Sim, é porque no portfólio lá eu não tinha botado, né? Então, não aí eu vai pensei, dar erro. pô, já perdi uns pontos aí. Você fez no Visual G, não vai dar problema, né? Mas é uma boa prática, Sim. tá? Até porque há situações em que, por exemplo, ao invés de eu usá-la numa adição, eu a usaria em uma multiplicação. Sim. Foi um exemplo que a gente fez na aula passada com fatorial. Lá, se eu não tivesse feito nada, como você, né, não iniciou, ela estava valendo zero. E aí o teu fatorial ia sempre ser zero, porque ela precisava ser iniciada com 1. Então a gente precisa ter garantia disso, tá? Pessoal, professora, você tinha perguntado sobre a sugestão. Obrigado, professor. Falou. Oi. Você tinha falado sobre a sugestão. Uma coisa que vai ajudar seria se você deixasse de 1 até 5, alguma coisa assim, pra gente testar direito. Porque se ficar 50, vai ficar pesado. Não, com certeza. Eu coloquei os 50 aqui, mas na hora que eu for rodar, eu vou diminuir, porque senão a gente vai passar a noite inteira aqui, né? Sim, sim. Né? Pessoal, me deem só um minutinho que eu tenho que mandar o link da aula para os veteranos, tá? Tem um pessoal perdido aqui, eles estão me enchendo o saco. Só um minutinho. Pronto, mandado. Então, até aqui tudo bem, né? Confere com o que vocês fizeram, mais ou menos. Sim. Mais ou menos. Tá igual. Mais ou menos, mas tá bom, tá bom. O importante é estar no caminho certo. Depois que a gente pega o rumo certo, a gente chega, entendeu? Pode dar um desvio aqui, um desvio lá, mas chega. Bom, o seu acho que estava assim, Nara, o que eu vi ontem que você me mandou. Ai, agora eu confundi tudo, eu embanando, misturo tudo, pra mim não tá, não. Ele deu um resultado, mas... Não, eu acho que tá. Não, e você, tem mais coisas que a gente vai colocar aqui embaixo do FinFara, mas por hora, eu acho que o que você não fez é o que a gente vai fazer agora. Ficou faltando um pedacinho no teu algoritmo. A gente vai corrigir agora. Que é o seguinte, eu preciso adotar uma estratégia para mostrar qual foi a maior média obtida, né, dentre os 50 alunos, qual foi a maior média dentre eles. E também, dentre esses 50 alunos, qual foi a menor média. Nós vamos usar aqui uma estratégia que eu já fiz em outro momento, que acho que era para descobrir qual era a maior altura de algum atleta, uma coisa assim. É sempre uma estratégia muito fácil da gente entender. Quando a minha variável contagem estiver valendo 1, significa que eu estou com o primeiro aluno, certo? Se eu estou com o primeiro aluno, eu estou com a primeira média obtida pelos alunos. Portanto, essa primeira média de aluno, ela é a maior, a menor, a mais bonita, a mais fofa, a mais elegante, a mais tudo, porque eu só tenho uma média de aluno. A partir da segunda é que eu vou ter um trabalho maior, tá certo? Então, eu vou fazer aqui, ó. Esse C que eu vou colocar aqui é só para dar um valor inicial para as variáveis, tá? Então, se a variável contagem estiver valendo 1, então eu vou fazer maior média, receber essa média de aluno que eu acabei de calcular, porque eu só tenho ela, eu estou passando pela primeira vez no para. Só analisei um aluno por enquanto. Então, essa média desse único aluno, por enquanto,
ela é a maior e ela também é a menor. Só que esse C, ele vai ser verdadeiro uma única vez. Depois eu vou ter 49 vezes em que ele não vai ser verdadeiro, né? Do 2 até o 50, né? De 2 até 50, todas as vezes que eu testar o valor da contagem, que é a variável que controla o para, vai ser diferente de 1, né? Então, a gente vai ter um senão aqui que vai acontecer várias vezes. Bom, quando eu cair aqui nesse senão, aí eu faço as verificações. Se a média do aluno que eu acabei de calcular, imagine que eu estou com o segundo aluno, se essa segunda média que eu acabei de calcular for maior que aquilo que eu guardei dentro da variável maior média, então, olha só, dentro dessa variável aqui, o meu objetivo é guardar dentro dela a maior média que eu for encontrando. Se eu acabei de calcular a média de um aluno e descobrir que ela é maior que esta aqui, que é aquela que eu suponho ser a maior, significa que eu tenho que fazer uma atualização. Eu acabei de achar alguém maior do que aquilo que eu já tinha. Então, a maior média recebe a média do atual aluno. Isso aqui é para o cálculo da maior média. Descobrir a menor média é outra situação. Então, a gente vai lá. Se a média do atual aluno for menor que a menor média. Ora, eu acabei de calcular a média de um aluno e descobri que ela é menor do que aquela que eu imaginava já ser a menor. Opa, tenho que atualizar. Então, menor média recebe essa média do aluno aqui. Ela é a menorzinha. Fim C. E fim C. Legal? Então, ó, daqui da linha 23 até a linha 33 é o que eu tenho que fazer para, aos poucos, ir colocando dentro das variáveis maior média e menor média os valores corretos. Deixa eu só corrigir aqui para colocar. Tudo bem? Aí aqui a gente tem um fim para, tá vendo? Já dá quase para eu mostrar tudo que eu obtive, tá? Mas quando eu saí do para, ficou faltando calcular a média. Como é que foi o nome que eu dei para a variável? Média turma. O que é a média da turma? Quem arrisca? É a soma de toda a média de todos os alunos dividido pela quantidade de alunos. Exatamente. E a soma das médias de todos os alunos está aqui, ó, dentro da soma média alunos, né? Então, vou colocar aqui, ó. Soma média alunos dividido por 50. Então, observe. Lembra da aula passada em que eu falei para vocês, ó, tomem cuidado com a divisão, porque o denominador não pode ser zero, né? E no nosso caso aqui, agora, o denominador é um valor fixo. Então, beleza, posso fazer sem problema algum. Quando o denominador for uma variável de memória, a gente precisa antes testar se essa variável está com zero ou não. E só fazer a divisão quando o valor for diferente de zero, tá? No meu caso aqui é o 50, então de boa. Aí eu já posso colocar, ó, escreva a média da turma ou da sala é média turma. Certo? Também já é possível dizer quantos alunos obtiveram nota igual ou superior a 7. Quantidade de alunos. Faltou um B ali na linha. Faltou? Ah, faltou. Quantidade de Professora, alunos com média. Oi? No meu caso, eu pedi para o usuário digitar a quantidade de alunos na sala, porque o usuário pode digitar qualquer número, sem ser 50, né? Aí eu coloquei lá, quantidade de aluno na sala, e guardei de uma variável de memória. Tudo bem. Daí no teu para você fez de 1 até essa variável. Isso. Beleza, tudo bem. Tudo bem. Aí, mas ainda assim você tem que testar aqui, né? Porque o cara pode ter colocado 0 alunos. É isso aí, eu não testei. Não, tudo bem. Isso aí é um
preciosismo. Então, vamos lá. Quantidade de alunos com média igual ou superior a 7 é a variável conta alunos. Tá? E o que mais que a gente pode mostrar já? A maior média. A maior média da turma é maior média. E também já posso mostrar a menor média da turma é menor média. Acho que era só isso, né? Vamos conferir. A média da sala, a média do aluno já foi mostrada lá dentro do para, a maior e a menor média e quantos alunos tem mais de 7. Vou salvar aqui, tá? Bom, como nós estamos nesse mundo a passeio, a gente não vai executar aqui 50 vezes, né? Vamos executar 3, né? Tá bom? 3 já tá de bom tamanho. Então, vou colocar 3 aqui no meu para. Legal a história de quem usou a estratégia de colocar uma variável, né? Porque daí não tem que ficar mudando o código. Bom, se aqui são 3 alunos, aqui no cálculo da minha média também tem que ser 3, né? Para ficar tudo compatível, senão minha média vai ficar discrepante. Salvei aqui. Vamos executar passo a passo? Yupi, tudo que os alunos mais detestam, né? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Também o meu tá dando umas travadas. Ai, gente, perdão se tá travando, porque não tá fácil essa internet, não, viu? Vamos lá. F8. Ô, professor, Pois não. ali no. Qual a nota na linha 3 ali? Não faltou identificar, tipo, desse jeito que tá aí, não vai ficar, tipo, aluno. Qual... Ah, não, desculpa. Errei, tá certo, tá certo. Não? Já se É que entendeu eu com as suas pensei ideias que aí? eu tinha. Já entendi. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos executar passo a Professora, passo? não Oi. seria ali na linha 18, não seria média aluno ali? Aqui na 18? Na 16. 16. Sim, muito bem. Média aluno, exatamente. Estava só testando vocês. Média aluno, com certeza. Não tem nem a variável média aqui, né? Deixa eu ver se não tem mais erros. Bom, se tiver erro, o visual já vai gritar. Bom, então vamos lá. F8 para a gente poder fazer a execução passo a passo, tá? Deixa eu só descer um pouquinho, que é para a gente ver certinho. Eu vou deixar até aqui, assim, tá? Então vamos lá, F8. Deixa eu tirar esse chat daqui da frente. Tá aqui. Vamos lá. Mais um F8, estamos indo. F8, ó, variáveis do tipo real criadas. Então, eu tenho a variável prova 1, prova 2, média aluno, soma média alunos. Deixa eu dar uma esticadinha aqui. Soma média alunos, média da turma. Vamos lá, mais F8. Agora ele criou... Não criou nada. Mais um F8. Aí, criou variáveis do tipo inteiro. Contagem, conta alunos. Beleza. Continuando, né? Tá... Vamos pensar, ó, erro, conta alunos. Como é que chama a minha variável? Conta alunos. Deixa eu corrigir aqui, tá? Conta alunos. Vamos continuar. F8. Ó, está pedindo a nota do aluno, né? A gente tem 3 alunos, tá? Então, vão anotando aí comigo. Aluno 1 é esse daqui. Então, ele vai tirar 10 na primeira prova, tá? Excelente aluno. 10. Aí, vamos lá, mais um F8, pedir a segunda nota. 9. Não, 6. Ele estudou pouco. Ó, calculou a média. Observem aqui, ó, a variável média aluno, aqui no canto superior direito, média aluno está aguardando o número 8, tá? Aí, ó, 8. Aí, vamos lá, continuando, F8. A soma média alunos. Olhem lá, a soma média alunos está bem aqui, ó. E está com 0. Quando eu passar dessa linha 17, ela vai acumular um valor que foi a média que eu acabei de gerar para esse aluno. Então, tá lá, 8. Aí, eu vou entrar aqui na linha 18, se a média do aluno é maior ou igual a 7. Como a variável média aluno está com 8, observe aqui, ó, 8, esse 8 é maior ou igual a 7, então vai ser verdadeiro. Ele vai entrar... E a minha variável conta alunos, que está com 0, vai passar a ser 1, porque eu acabei de achar um aluno que tem média igual ou superior a 7.
Então, beleza. Agora, na linha 21, onde eu estou, ele vai verificar se eu estou na primeira execução, ou seja, se eu estou com o primeiro aluno. E é verdade, a variável contagem, se vocês olharem aqui, ó, ela está valendo 1. Isso é verdadeiro. Então, eu só tenho uma média de alunos por enquanto, né? Que foi essa média 8. Então, ele vai entrar nesse C e a minha maior média vai receber a média do aluno, que é 8. Então, observe aqui, ó, a maior média está com 8. E a menor média também vai receber esse 8, porque é a única média que eu tenho. Quando eu chegar nesse fim para, ele vai fazer com que a minha variável contagem passe a valer 2. E volta lá para cima para repetir o procedimento. Agora eu estou com o aluno 2. Esse aluno 2, ele vai ter tirado 5 na primeira prova. Então, prova 1 valendo 5. E a segunda prova, ele tirou 7. Então, a prova 2 está valendo 7. Vou calcular a média dele, que foi 5 mais 7. Isso aqui vai dar 12, dividido por 2 vai dar 6. Então, a média aluno agora está valendo 6. Mostro na tela a média. E eu vou acumular essa segunda média à minha variável soma média alunos. Então, observe, a minha soma média alunos estava valendo 8, agora passou a valer 14, né? Foi o 8 mais o 6 que eu acabei de obter. Ele vai perguntar se a média deste aluno agora, do segundo aluno, é maior ou igual a 7. Bom, a média do aluno é 6, então esse meu C não será verdadeiro, então não passo por ele. Portanto, a minha variável conta alunos continua valendo 1. Agora, ele vai perguntar se a contagem é igual a 1, ou seja, ele quer verificar se eu estou com o primeiro aluno. Isso não é mais verdade, porque minha variável contagem está valendo 2, então esse C vai ser falso e eu vou cair lá no senão. Bom, caindo no senão, significa que eu já tenho algum número colocado dentro da variável maior média. E tenho mesmo, ó, dentro da variável maior média, eu tenho o 8, que foi a média do meu primeiro aluno. Só que esse 8 pode ser a maior média ou não. Por isso que eu preciso verificar se o valor que está dentro da maior média, né, ainda é o maior de todos. Eu preciso confrontar esse valor com o que eu acabei de calcular desse segundo aluno. Então, a média do segundo aluno está aqui, ó, dentro de média aluno. Será que isso é maior que maior média? Olha lá, ó. A média aluno é 6. 6 é maior que 8? Não. Então, esse meu C deu falso, eu não entro nele. Agora, eu vou verificar a menor média. Eu vou perguntar se a média do aluno atual é menor que o conteúdo da menor média. Lembra que a minha menor média também tinha recebido 8? Agora, eu vou perguntar se 6 é menor que 8. Isso é verdadeiro, porque eu acabei de achar uma média menor. Ele entra e muda o valor da menor média para 6. Chegando no fim para, a minha contagem vai para 3 e eu volto lá para o início, porque agora eu estou com o terceiro aluno. Qual é a nota desse aluno? Ah, esse aluno está com 7. Qual é a segunda nota? 7 também. Aí eu vou mostrar, vou calcular e vou mostrar a média dele, que foi 7. Vou acumular esse 7 na minha variável soma médias, que estava com 14, agora vai receber mais o 7, então ela foi para 21. Eu vou perguntar se a média desse atual aluno é maior ou igual a 7. Eu tenho um 7, né? Então, 7 é maior ou igual a 7, isso é verdadeiro. Eu entro. E a minha variável conta alunos vai passar a ser 2, porque eu acabei de achar mais um aluno com média 7 ou superior. Vou perguntar se a contagem é 1. Não é, né? A minha contagem já está em 3, eu já estou no terceiro aluno, então eu vou cair lá no senão da linha 25. Eu apertei 2 vezes o F8, tá? Ele perguntou aqui, ele passou pela linha 25, perguntando se a média do aluno atual, que era 7, é maior que a maior média. Ora, a maior média está com 8. Então, o 7 não era maior que o 8, então ele nem entrou aqui e pulou. Agora, na linha 28, ele está perguntando se a média atual do aluno, que é 7, é menor que a menor média. Olha lá, minha menor média é 6. 7 é menor que 6? Não é, então também não vai entrar aqui. E na hora que eu tentar executar esse fim para, a minha contagem vai tentar ir para 4 e não vai mais repetir. Então, ele já vem aqui para baixo do fim para. O que vai acontecer agora? Eu vou pegar a soma da média de alunos, que é 21, vou dividir por 3 e vou mostrar o resultado. Olha lá, a média da turma é 7.
Quantidade de alunos com média igual ou superior a 7. Ele vai mostrar o conta alunos, que é 2. Ó, mostrou 2. Qual foi a maior média? Ele vai mostrar que é o 8. E qual foi a menor média? Ele vai mostrar que é o 6. E aí encerrou. Beleza? Esse foi o portfólio. Eu acredito que a parte mais chata é sempre essa daqui, né? Deixar qual é a maior, qual é a menor, tal. Mas o resto, acredito que vocês tenham ido. Confere com o que vocês fizeram? Eu fiz diferente, um pouco. Ah, é? O que você Mas fez? do mesmo jeito, mas eu fiz diferente. Antes de... Eu meio que substituí os valores quando era menor ou maior, mas eu fazia antes de calcular a média. Tipo, antes de calcular o valor da média do aluno, eu via se a média é menor... Nossa, para explicar eu tenho que olhar aqui, peraí. Ó. Antes de calcular a média, eu via se a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2 era maior que a média anterior. Certo. Aí depois eu ia calcular, tipo, qual que era a média menor ou maior. Tá, você fez talvez algumas linhazinhas a mais na tua comparação, mas o resultado É final mais chegava ou no menos que isso. O precisava. resultado final deu certo. Eu consegui fazer com menos linhas. Com menos? Sim, eu fiz o seguinte para calcular pelo menos a maior média e a menor média. Já que eu já sabia que a maior média começaria com 0, então eu simplesmente perguntei se a média é maior que a maior média. E já que ela começa com 0, ela sempre vai ser maior. Certo. E de acordo com isso, ela vai comparando até o final. Na menor média, eu fiz que ela começasse com 10. Então, dessa forma, a média sempre seria menor. Então, entendi. Fazendo isso, você tirou esse C daqui, né? Você não tem isso. E você iniciou as suas variáveis, né? Maior média com 0 e menor média com 10. Sim. Beleza. Isso vale, é uma solução que funciona quando você sabe o intervalo de valores que você pode ter. No caso de média, você sabe que essa média vai estar sempre dentro do intervalo de 0 a 10. Então, essa sua estratégia funciona perfeitamente porque você tem um valor inicial para dar para as variáveis. Se por acaso fosse um exercício onde eu quisesse que o usuário deixasse o usuário livre para digitar números, tá? E eu quisesse saber qual foi o maior número digitado, qual foi o menor número digitado, como os números eles são infinitos, né? Eu não teria um valor para dar. Ele colocava lá 1 milhão lá, professora, e ia dar certo. E se o usuário digitar 1 milhão e 1? Menos 1 milhão e 1. Entendeu? Mas quando é um intervalo fechado que você tem controle, perfeito, a solução vai funcionar sempre, sem problema algum, tá? Só precisa ficar atento quando o valor, né, a gente não tiver controle sobre ele. Aí pode ser que, mesmo você dando um valor grandão, né, pode ser que em algum momento extrapole, tá? Mas você pode sempre criar uma variável que, se o valor extrapolar 10, ele simplesmente nega a calcular essa parte. Ah, sim. No caso aqui da média, perfeito. Mas a sua solução está correta, tá? Com 0, está perfeita. O cuidado maior é quando for um intervalo aberto. Aí é só esse momento. Mas isso aí fica até menorzinho, né, com essa solução. Você arranca esse C daqui. Mas ficou claro essa solução? O importante é isso, sabe? O professor traz uma solução e aí vocês têm que ficar matutando. Ah, mas se eu tirar isso, se eu colocar aquilo lá, se eu inverter, o que acontece? E ir fazendo esses experimentos, sabe? Porque daí a gente vai aprendendo muito. Deixa eu parar o meu compartilhamento aqui. Depois eu subo essa solução também, tá lá para o nosso ambiente virtual. Professora? Pois não. Eu não sei se isso é um problema, mas eu acho que eu gasto muita linha porque eu gosto de deixar formatadinho o código. Tipo, eu gosto de deixar ele bem legível, às vezes separar alguns Cs e tal. Não sei se isso é bom ou não. Não tem problema, é bom. Quanto mais legível for o seu código, melhor para quem depois for trabalhar com ele, tá? Nos casos aqui que eu estou mostrando, né, eu arranco todos os comentários e tudo por questão de limitação de tela, né? Mas quanto mais arrumadinho, formatadinho, com explicações, com comentários, melhor, tá? Ajuda bem. Até você mesmo, imagina você fez um código hoje, aí daqui a 1 ano você tem que dar manutenção nele. Poxa, você já fez tantas linhas de programação nesse 1 ano, né? Você vai lembrar o que era aquilo?
Então, o comentário é sempre bem-vindo, sim, tá? Pode continuar nessa boa prática sua. Eu dou 46 20. Tá bom. 46 tá bom. Mas de código mesmo é pouquinho, né? Tem bastante comentário. Não se preocupe com o tamanho de código, tá? Isso aí é um arquivo texto, ocupa quase nada de memória. Depois, se a gente for usar uma linguagem que vai gerar um programa executável, todos os comentários são desprezados no meu programa executável, entendeu? Se eu for usar uma linguagem interpretada, os comentários são ignorados. Então, não tem problema nenhum para a máquina e não pesa. Pode colocar comentários à vontade. Muito bem. Eu combinei, né? Resolver esse primeiro exercício e agora falar de 2 outros tipos de estrutura de repetição. A gente já está ficando esperto, a gente já está com um monte de recurso para a nossa vida de desenvolvedor de software. Tudo isso que eu estou falando aqui, isso que a gente está vendo, vocês vão usar para o resto da vida, tá? Eu tenho usado tudo isso aí há 30 anos. Aprendi lá na faculdade e a gente vai usando sempre. Então, estrutura condicional, estrutura de repetição, sempre. E aí eu combinei que hoje eu ia mostrar mais 2 estruturas de repetição. Certo? Deixa eu tentar compartilhar minha tela novamente. Fiz até um efeito especial aqui no slide hoje. Ó, estão vendo minha telinha, né? Hoje nós vamos falar dessa estrutura de repetição aqui chamada enquanto. Em algum momento vocês usam essa expressão enquanto? Enquanto isso, fulano vai fazer alguma coisa. Enquanto... Seria o do while? Não, o do while vai ser a próxima. Esse aqui é o while mesmo. O comando while. Enquanto isso, na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça, enquanto os números de infectados pelo coronavírus não diminuem, a gente precisa ficar tendo aula remota. O programador, ele tem controle sobre quantas semanas a gente ainda vai ficar tendo aula remota? Não tem, né? A gente não tem controle sobre isso. Enquanto isso, na sala de justiça, os super-heróis têm ideia de quanto tempo eles vão ficar lá na sala de justiça? Depende dos vilões. Então, tem algumas situações em que as minhas ações independem de mim, dependem do ambiente. O caso da estrutura de repetição enquanto é um momento em que eu preciso que um comando ou uma lista de comandos sejam executados várias vezes. Mas eu, enquanto desenvolvedor, né, eu, na qualidade de programador, eu não sei quantas vezes serão necessárias, entendeu? Diferentemente do para. O para eu coloco lá a minha variável e eu falo, ó, vai de 1 até 50. Então, eu, como desenvolvedor, sei quantas repetições eu quero. Agora, aqui no enquanto, é uma situação em que eu não sei. Portanto, quem vai decidir se a repetição continua ou se ela é interrompida é uma condição, tá? Uma condição. Ó. Professora. Oi. Mandaram mensagem para a senhora aqui. Peraí. Professora, vocês da faculdade, em algum momento, já pensaram em adiantar as férias? Olha, não. Deus me livre. Não. Deus me livre de adiantar minhas férias. Não. A gente não pensou em adiantar as férias. Por quê? Porque a gente está se baseando, apesar de não estar sendo uma prática muito comum. Peraí. Só um pouquinho. Parou. Vamos falar. Eliel, pergunta importante. Apesar de não estar sendo uma prática muito corriqueira no Brasil, mas a gente precisa tomar algumas decisões baseadas em dados. Tá certo? Então, a gente já sabe, por exemplo, onde começou a disseminação do vírus. Começou lá na China. Quanto tempo a China ficou tendo que adotar estratégias de isolamento? Vários meses. Começou em dezembro e agora, no começo de abril, é que algumas regiões foram liberadas de isolamento. Na Europa,
Há quanto tempo as pessoas estão em situação de distanciamento social? Também há vários meses. É mais de um mês, né? O adiantamento das férias valeria para um mês. Só que a gente acabou de ter um mês de isolamento, né? Apesar de muito ter se falado, das pessoas falarem, não é uma infecção, né? Não é uma pandemia, não sei o que, não sei o que, mas os números que estão aí mostram o contrário. Então, a gente não tem um horizonte que fala assim, ó, nós vamos precisar de tantos dias, né? Porque senão a gente poderia falar, vamos antecipar as férias e depois a gente retoma. Só que se a gente para, né? Como é que faz? Por quanto tempo a gente vai ficar parado? Então, é isso, né? Então, assim, o que o Ministério da Educação está nos sugerindo é que a gente não paralise a educação, porque a gente não tem um horizonte definido aí pela frente, né? E o Brasil, como começou depois, ele tem essa massa de dados para analisar o comportamento e definir as suas estratégias. Então, é por isso, tá? Que não se pensou ainda em adiantar férias, porque não vai resolver, porque férias é um mês só e a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar nisso, né? A gente tem a expectativa, né? A gente tem um decreto municipal dizendo que até o dia 3, né? Até eu acho que o aviso do STED está errado, falou que a gente volta dia 3 é domingo, né? Mas a gente tem o decreto municipal dizendo que até o dia 3, né, as aulas estão suspensas e supostamente dia 4 a gente retorna. Beleza, é uma previsão. Eu espero que as coisas estejam propícias para a gente voltar no dia 4. Mas os dados mostram o contrário. Os dados não mostram isso. Então, pode ser que o Brasil tenha um comportamento diferente? Duvido muito. Mas, né? Então, é por isso, tá? Só respondendo o Eliel. Falaram que o Estado vai adiantar. Não entendi. As provas, as férias, vai ser até dia 18 de maio. Do dia 4 ao dia 18. Então, vai prorrogar. Né? Então, vai prorrogar esse decreto, provavelmente. Tanto para o município como para o Estado. Aí isso deve se aplicar às particulares também. Então, é isso. A gente está seguindo o que o nosso ministro define, baseado em dados. Agora, o que vai ser? A gente está completando um mês de distanciamento, né? Parece que faz um ano, né? Mas faz só um mês. Foi, né? Mas é isso. Então, vamos voltar para nossa aula? Lá, de novo. Compartilhando. Aqui é meu efeito especial. Então, a gente estava aqui no enquanto, né? Então, falando assim, nessas situações em que o desenvolvedor não tem conhecimento de quantas repetições serão necessárias, ele monta uma condição. Essa condição aqui é igualzinha àquela condição que a gente montava na estrutura condicional, tá? Ele compara duas coisas, pode usar e, pode usar ou, tá certo? Então, ó, é a mesma condição, tá? Se média maior ou igual a 7, né? E média menor que 10, enfim, ele pode montar a condição aqui que ele julgar necessária para o problema que está sendo resolvido, tá? Então, toda vez que o meu algoritmo ou o meu programa chegar nessa linha e perceber que a condição é verdadeira, ele repete. Quando a condição se tornar falsa, ele interrompe. Então, enquanto os números da pandemia indicarem a necessidade de isolamento social, faça aulas remotas. Quando não houver mais necessidade de isolamento social, ele para a repetição e a gente volta a ter aula presencial. Tá certo? Então, a condição, ela vai resultar um verdadeiro ou falso. Quando ela retorna verdadeiro, a repetição é mantida. Quando ela retorna falso, a repetição é interrompida. Ok? Isso faz com que esta lista de comandos aqui possa ser executado 0 vezes, 1 vez ou muitas vezes. Se na primeira vez que eu cheguei aqui nesse enquanto, eu avaliei a condição e ela já me retornou falsa, eu não entro nenhuma vez na repetição, ou seja, eu nunca executo a lista de comandos que está aqui dentro. Tá certo? Agora, se a condição deu verdadeira, eu entro uma vez. Se deu verdadeira de novo, eu entro a segunda vez. Enfim, eu fico aqui até esta condição se tornar falsa. É por isso que é importante que aqui dentro desses comandos
eu tenha sempre o cuidado de mexer nos valores para fazer com que em algum momento a minha condição se torne falsa. Porque se ela for sempre verdadeira, o meu enquanto vai ficar rodando infinitamente. Meu programa nunca chega ao fim. Tá? Para exemplificar isto, vamos fazer um exemplo. Tá? Deixa eu parar o compartilhamento e vamos compartilhar o Visual G aqui. Visual G. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu salvar isso. Deixa eu criar um programa novo aqui. Tá. Vamos fazer um exercício aqui, que é assim, ó. Eu vou pedir para a pessoa digitar peso e sexo de várias pessoas, tá? Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui, ó, controle, tá? Quais variáveis eu vou precisar? Eu vou criar uma variável do tipo que eu vou chamar de sexo, tá? E eu quero guardar M para masculino, F para feminina, só para ficar mais simples. E aí, então, é uma variável do tipo caractere, ela vai guardar uma letra, tá? Ou M ou F, não é mais uma variável numérica. Eu vou ter uma variável peso, que vai ser real, tá? E eu vou querer saber qual é a média dos pesos, tá? Média pesos. Ok? Muito bem. Qual que é o meu objetivo aqui? Ó? Vou até colocar aqui o comentário. Receber sexo M ou F e peso de várias pessoas. Quando for informado sexo inválido, interromper a entrada de dados e mostrar a média dos pesos. Tá certo? Então, ó. Então, assim, primeira pessoa pergunta, qual é o sexo dessa pessoa? Aí alguém digita M ou F, beleza. M ou F são considerados sexos válidos. Aí eu solicito o peso dessa pessoa. Beleza. Aí vai para a segunda pessoa. Qual é o sexo dessa pessoa? Se eu colocar lá X, eu vou falar, opa, esse sexo é inválido. Aí eu interrompo a entrada de dados e mostro a média dos pesos das pessoas que eu já analisei. Entenderam o problema? Não sei se foi muito claro. Mais ou menos. Vamos lá. Tem uma fila de pessoas, tá? Uma fila de pessoas à minha frente. Eu estou fazendo o cadastramento dessa pessoa. Ok? Eu não sei quantas pessoas estão na fila. Mas eu sei que quando uma pessoa responder para mim que o sexo dela é inválido, né? Ela me der algum valor que não seja M e também que não seja F, eu vou falar, opa, chega, parou o cadastramento. E aí, quando eu parar o cadastramento, eu tenho que mostrar a média dos pesos das pessoas que eu já tinha cadastrado. Tá? Então, para isso, eu vou ter a variável sexo, que vai guardar M ou F, e eu vou ter a variável peso, que vai guardar o peso de cada uma das pessoas. A cada pessoa que eu cadastrar, cada pessoa que eu analisar, eu vou acumulando o peso dela aqui na variável. Eu posso ter a variável soma pesos primeiro, né, também. Porque a média é a soma, né, dividida por alguma coisa. Tá? Muito bem. Eu sei quantas pessoas eu vou analisar nesse meu exercício aqui. Eu não falei a quantidade de pessoas. Porque se eu tivesse falado isso, eu usava um para. Então, se eu não sei, eu vou colocar aqui uma variável chamada contagem, que é do tipo inteiro. Tá certo? Bom, aí eu vou falar o seguinte, então tá. Então, você vai ter um enquanto, vou montar uma variável, uma estrutura de repetição enquanto, porque eu, como programadora, não sei quantas pessoas eu vou analisar. Então, enquanto sexo igual a F, de feminino, ou sexo igual a M, de masculino, certo? Então, enquanto isso aqui acontecer, eu vou ter que fazer alguma coisa. Faça. O quê? Eu vou ter que pedir para a pessoa digitar o seu peso. Qual o seu peso?
E aí eu leio o peso. Se o meu objetivo ao final é mostrar a média dos pesos, concorda que eu vou ter que somar os pesos? Soma dos pesos recebe soma dos pesos mais esse peso que acabou de entrar, certo? Essa variável aqui é uma variável contadora. Perdão, uma variável acumuladora. Professora. Oi. É exatamente isso que eu ia falar. Tinha que definir que ele era zero. Zero, exatamente. Então, toda vez que você olhou para a variável, tá à esquerda da atribuição, tá à direita da atribuição, é uma acumuladora, dá um valor inicial. Perfeito. E aí eu vou colocar aqui um fim enquanto. Mas como que vai definir se é sexo M ou F, professor? Excelente pergunta. Como? Vocês estão vendo que essas inquietações que vocês estão sentindo já significa que vocês já estão com aquele feeling de desenvolvedor. Peraí, professora, mas de onde é que veio o valor da variável sexo? Aí vem, eu já não sei mais em qual regra que eu estou, acho que é a regra número 4 do Manual de Sobrevivência do Programador. Anotem aí. Você só pode usar uma variável, igual aqui, ó, você só pode usar uma variável em uma comparação se você tiver dado valor para ela. Como que a gente dá um valor para a variável? Ou fazendo uma atribuição, ou fazendo um leia. A gente não fez nenhuma dessas coisas com a variável sexo, certo? Então, o que ele tem aqui dentro? Como é que ele vai executar esse troço para mim? Não vai executar. Então... Repete para mim, professora. Repito. Só pode... Você só pode usar uma variável em uma comparação se você tiver dado valor para ela. Tá? E como que você dá valor para a variável? Com uma atribuição direta ou com um comando leia. Se você não fez nenhuma dessas duas coisas... Mas como que eu vou definir isso? Oi? Mas como que a gente vai definir isso para sexo F ou... Você vai perguntar. Vai perguntar. Lembra da regra número 1, que o seu programa não tem poderes sobrenaturais? Como é que você vai saber o sexo da pessoa? Pergunta, porque tem tanta gente enganando hoje, não dá para você olhar para a pessoa e falar, né, sexo masculino e feminino. Não sei. Pergunta. Aí, ó. Estão vendo que eu estou fazendo essa pergunta antes do enquanto? Sim. Aí eu vou colocar aqui, ó, M ou F. Perguntei e vou ler. Opa, maravilha. Então, agora eu tenho condições de fornecer o sexo da pessoa, certo? Então, vamos executar isso aqui passo a passo aqui na nossa imaginação. Eu venho aqui Professora, na linha... Oi? Aquele F tá em aspas lá no enquanto. É só porque é uma caráter? Exatamente, porque é uma caractere, exatamente. Tá? Então, ó, vamos fazendo aí no papelzinho aquilo que o F8 faz com a gente, tá? Eu tenho a minha variável soma pesos e ela tá valendo 0. Então, beleza. Então, eu tenho uma caixinha e ela tá valendo 0. Aí eu vou para a linha 14, mostra na tela a pergunta. Informe o sexo, M ou F. Aí a pessoa vai colocar, sei lá, F. Aí eu chego na linha 16 e vou verificar. Então, dentro da minha variável sexo, agora eu tenho F. Ele vai analisar essa condição que eu montei. Enquanto, aí vamos lá, sexo igual a F. Essa primeira comparação deu verdadeiro ou deu falso? Deu verdadeiro, no meu exemplo. Ou sexo igual a M. Bom, como é essa segunda parte aqui vai dar falso, né? Porque o atual valor da variável sexo é F. F não é igual a M, então a segunda deu falso. Mas como eu tenho um conectivo ou, o fato da primeira comparação ter dado verdadeiro significa que toda a comparação é verdadeira. E lembra a definição do enquanto, né? Enquanto a condição é verdadeira, entre e faça a repetição. Aí eu vou entrar e vou pedir o peso dessa pessoa. Bom, por que eu vou pedir o peso? Porque eu já sei qual é o sexo dela, né? Agora eu vou pedir o peso. Vai ser lá, 60 quilos. Aí eu acumulo dentro da minha variável soma pesos, que estava com 0, né? Vai ser 0 mais 60. Então, a minha variável soma pesos vai para 60. Certo? Perfeito para a primeira pessoa, não é? Agora eu vou pedir os dados da segunda pessoa. Observem a estrutura de repetição.
eu estava aqui no fim enquanto eu encerrei tudo o que eu precisava fazer para a primeira pessoa. Quando eu chego aqui, o meu algoritmo automaticamente é devolvido lá para a linha 16, para repetir. Só que quando eu voltar aqui na linha 16, ele vai de novo fazer análise e ele vai continuar com o sexo da primeira pessoa. Porque a leitura inicial foi feita antes do enquanto. Estão vendo? Linha 14, 15? Professora. Oi. Professora, teria como repetir que a internet travou e não consegui ouvir nada? Tá. Dá uma Então, olha travada só. linda. O que a gente tem aqui, né? A gente tem, antes da estrutura enquanto, né? Na linha 15 e na linha 16. Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão enxergando bem esse troço aqui? Sim. Tô. Sim. Tá. Então, antes do enquanto, na linha 14 e na linha 15, eu coloquei para o usuário digitar qual era o sexo da pessoa. Como essas duas linhas estão antes do enquanto, elas estão fora da estrutura de repetição. Portanto, elas são executadas uma única vez. Eu precisei colocá-las aqui para garantir que quando eu chegasse na linha 16, eu já tivesse colocado alguma coisa dentro da variável sexo, já que ela vai ser usada na comparação. Tá certo? Então, para fazer essa comparação, eu precisei dar um valor para ela anteriormente. E esse valor, como eu não tinha condições de adivinhar, eu pedi para o usuário me informar. Muito bem. Se a pessoa digitou F, esse enquanto vai ser verdadeiro por causa dessa comparação. Sexo igual a F, deu verdadeiro. Então, eu entro na repetição. Aí, eu vou pedir o peso dessa pessoa, né? E vou acumular o peso dentro da minha variável soma pesos. Quando o meu algoritmo chega no fim enquanto, ele é automaticamente devolvido aqui para o início para tentar repetir o código. Ele volta e ele vai de novo analisar a variável sexo. Só que observe o seguinte, do jeito que está, quando eu voltar para a linha 16, a variável sexo continua com F. Porque em momento algum eu troquei o valor inicial dela. Eu não dei condições do meu algoritmo pedir o sexo uma segunda vez. Por quê? Porque a leitura estava aqui fora. Então, para dar a possibilidade da pessoa pedir o sexo da segunda, da terceira, da quarta, eu vou ter também que colocar essa solicitação dentro do enquanto. Vem aqui, ó. Eu vou colocar, depois vocês vão ter um monte de dúvidas, mas a gente vai sanando. Tá. Professor, e se tivesse usado ali na linha 14 ali, se tivesse usado o para? É que você não sabe quantas pessoas são, né? Ah, verdade. Entendeu? Por isso que não deu para usar o para. Se soubesse, o para matava a pau. Não tinha problema nenhum. Tá? Sim. Olha, colocando aqui nas linhas... Depois eu vou fazer o F8 execução, tá? Colocando aqui nas linhas 20 e 21, o que acontece? Depois que eu tiver processado tudo da primeira pessoa, eu chego aqui na linha 20 e ela pede, ó, informe o sexo da outra pessoa. E aí eu leio. E aí, quando eu chegar no fim quanto, ele me joga de volta aqui para a linha 16 e aí eu vou comparar o segundo valor. Compreenderam? Deixa eu salvar aqui para a gente ir fazendo isso passo a passo agora. Ó. Vamos fazer com F8, tá? Observe o que eu vou dizer. Ele não poderia estar... escreva ali na linha 14. Ela não poderia estar na linha 17 ali? Você quer pegar isto aqui e colocar aqui dentro? Isso. Então, deixa eu colocar aqui só para você visualizar o que eu falei, tá? A ideia é colocar aqui, né? O que acontece? Não se esqueça que o nosso algoritmo ele é executado de cima para baixo, tá? Significa o seguinte, que eu vou chegar na linha 15 antes de chegar na linha 18, né? Quando eu chegar aqui, eu vou perguntar se o conteúdo da variável sexo é igual a F. Só que enquanto eu estou aqui na linha 15, eu não atribuí em momento algum antes algum valor para essa variável. Ela está vazia. Então, é aquela regra. Não use a variável em comparação se você não tiver dado um valor para ela. Por isso que a gente fez a primeira leitura antes do enquanto, que era para garantir que a variável tivesse alguma coisa.
tá? Eu vou fazer desse jeito, vamos fazer com F8 e depois a gente vê uma outra alternativa, tá? Uma segunda maneira. E aí vocês escolhem a que for mais conveniente. Então, ó. Então, vamos fazer com F8, tá? Criei a variável. Estão vendo aqui, ó, do lado esquerdo, que a variável sexo, ela é do tipo caractere e ela começou em branco, tá vendo que tem aspas, aspas, significa ela vazia, tá? Aí, a variável contagem e as variáveis peso, soma e média, como são numéricas, começam com 0. Demos 0 para a variável, soma pesos. Aí, ó, o escreva vai mostrar uma mensagem na tela e eu vou chegar aqui e vou pedir o sexo dessa pessoa. Vou colocar F, ok? Beleza. Aí, quando nós chegarmos na linha 17, eu posso fazer a comparação, porque olha lá, aqui na variável, né? Minha variável sexo agora tem F, ela tem valor. Então, ela pode ser usada numa comparação. A comparação vai dar verdadeiro, né? Então, eu entro no enquanto. Ele está pedindo o peso da pessoa. Eu vou colocar lá 60 quilos para essa pessoa. Esses 60 quilos vai ser acumulado na variável soma pesos. Tá certo? E aí, eu vou me preparar para a segunda pessoa. Então, na linha 21, ele vai colocar, ó, informe o sexo de outra pessoa. E na linha 22, ele dá a oportunidade de eu digitar outro sexo. Agora, eu vou falar que essa pessoa é do sexo masculino, tá? Vou dar um Enter. Cheguei no fim enquanto. O que o algoritmo faz automaticamente? Ele me joga lá para a linha 17 de novo. Por quê? É que o Visual G não passou, não parou, né? Mas ele voltou aqui e ele analisou a condição. Olha aqui, ó, a variável sexo, aqui em cima, na área das variáveis, ela está valendo M, de masculino. Portanto, esta parte aqui da comparação deu verdadeiro. Se deu verdadeiro, eu entrei no enquanto. Ele pediu qual é o meu peso e ele vai ler o peso. Tá certo? Acumulou na variável soma pesos, mais esse. Então, a primeira tinha 60, a segunda 50 quilos. Soma pesos está com 110. E aí, na linha 21, ele pergunta de novo, ó, informe o sexo de outra pessoa. Agora, eu vou informar um valor que não é nem M e nem F. Vou informar X. Vou dar Enter. O que acontece? Quando eu apertar aqui, está no fim enquanto, ele vai lá na linha 17 e vai perguntar, olha, o atual valor da variável sexo é X. X é igual a F? Vai dar falso. Depois ele vai perguntar, mas o sexo é igual a M? Como o sexo está valendo X, também vai dar falso. Falso ou falso, resultado final é falso. Aí ele vai interromper o enquanto e vai chegar no fim algoritmo. Olha lá, tá vendo? Ele já foi para o fim algoritmo. Por quê? Porque a condição deu falso, tá certo? Se eu não tivesse colocado isso daqui, se eu não tivesse colocado... Opa, deixa eu interromper aqui a minha execução. Se eu não tivesse colocado essa leitura aqui, a minha variável sexo estaria eternamente valendo F. Vamos executar? Só para a gente ver? Acho que vai travar até aqui, ó. Vou colocar lá, F. Qual é o meu peso? 30. Ó, 20. Tá vendo que ela não pede de novo o sexo? Eu tô eternamente aqui, ó. Que hora que eu vou sair desse algoritmo? Eu só interrompo a repetição quando a condição der falsa. Só que eu não estou dando oportunidade para a condição se tornar falsa, porque eu não estou mudando o valor da variável sexo. Então, aqui dentro do enquanto, os comandos que a gente coloca aqui dentro precisam garantir que em algum momento esta condição se torne falsa, porque senão meu programa vai ficar eternamente em execução. Tá vendo? Aí, como é que faz? Aí a gente tenta fechar aqui. E aí eu não sei como é que eu interrompo a minha execução agora. Enfim. Aperta o ESC. O ESC só tira essa telinha. Ah, terminou. Isso, obrigada. Amém. Entenderam? Então, aí que a gente lembra daquela regra, né, que eu já falei. Nunca execute seu programa sem salvar, né? Porque se tivesse travado aqui, eu ia perder meu código. Graças a Deus, alguém me orientou e o ESC me salvou. Tá certo? Entenderam a função do enquanto? Então, ó, enquanto sempre se usa uma condição aqui, tá? Condição verdadeira permite a entrada dentro da estrutura de repetição.
condição falsa interrompe a estrutura de repetição. Ok? Como a condição ela está aqui no começo da estrutura, tudo que eu colocar aqui, ó, das linhas 18 até a linha 22, pode ser executado 0 vezes, uma vez ou muitas vezes. Quer ver executar 0 vezes? No primeiro momento, sexo, eu já coloco X. Pronto, terminou. Ele não executou nenhuma vez. Por quê? Porque ele chegou na linha 17, a condição já deu falsa, ele já pulou tudo e foi para o fim algoritmo. Vamos executar mais uma vez para mostrar uma repetição. Ah, masculino. Ah, beleza. Peso 30, informe o sexo da outra pessoa. Ah, interrompeu. Então, na segunda vez deu falso. Aí ele interrompe. E se ficar dando verdadeiro, ele fica infinitamente aí, até a hora que a execução deu falso. Certo? Então, isso é uma... Dúvidas? Por enquanto, não, né? Então, vamos parar aqui e vamos ver a outra estrutura de repetição. Aqui. Então, tá. Eu já mostrei o enquanto, né? Então, só relembrando, enquanto, condição. Esta condição é igualzinha ao que a gente aprendeu com a estrutura condicional. Essa é a graça da nossa disciplina, tá? Ela é acumulativa, a gente não se livra de nada. Tudo que a gente aprende, a gente vai carregando para o resto da vida, tá? Em algum momento, a lista de comandos aqui, né? O que eu fizer dentro da repetição precisa permitir que a condição se torne falsa, porque senão eu fico infinitamente na repetição e o meu algoritmo não chega ao fim. E lembra a definição de algoritmo? É uma sequência finita de passos, então eu preciso cuidar disso. E a lista de comandos aqui dentro pode ser executada 0 vezes, uma vez ou muitas vezes. Outra estrutura de repetição é chamada de repita. Ela é muito parecida com o enquanto. A diferença é que a condição é analisada ao final. Então, eu simplesmente abro o repita para falar, olha, o que vier aqui dentro vai ser executado várias vezes. Mas ele não para, ele passa por aqui e só a hora que eu chegar lá no fim, ele vai olhar a condição, tá? Então, ó, essa condição é igualzinho ao que a gente faz com as estruturas condicionais, tá? A lista de comandos aqui dentro vai ser executada uma ou muitas vezes. Então, tudo que eu colocar dentro de uma estrutura repita vai ser executado pelo menos uma vez. Por quê? Porque eu vou passar pela lista de comandos e só depois é que eu analiso a condição. Então, como o nosso algoritmo ele vem de cima para baixo, né? Ele sempre vem de cima para baixo a execução, eu primeiro executo a lista de comandos e depois avalio a condição. Tá certo? Eu vou ficar repetindo isso até esta condição acontecer. Então, repita o procedimento de fornecer aulas remotas até que seja banido o distanciamento social. Então, quando a condição se torna verdadeira, eu interrompo a repetição. Perceba que eu estou falando uma coisa um pouquinho diferente? Repita até alguma coisa acontecer. Tá? E em algum momento, né, eu preciso fornecer condições para eu interromper essa minha repetição. Tá certo? A estrutura repita, ela é muito usada quando eu quero validar a entrada que o usuário está fornecendo para mim. Então, por exemplo, no exercício agora há pouco, em que a pessoa tinha que fornecer sexo M ou F, o que eu faço quando a pessoa fornecer X? Deixa eu parar aqui. Eu tenho que dar uma mensagem de erro e pedir para ela digitar novamente, não é? Sim. Vamos fazer um exemplo assim? Deixa eu compartilhar meu visual G. Vamos continuar aqui com este exercício. Não, esse aqui não. Fazer um novo. Não quero esse. Já sei o que a gente vai fazer aqui. Imagina se eu peço para o aluno
digitar a nota, né? E eu preciso garantir que a nota que ele vai digitar para mim esteja entre 0 e 10, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Nota 1, nota 2, média. Lembra que eu comentei em algum momento, olha, não confia no que o usuário vai digitar para você, porque ele pode digitar errado, né? Agora, a gente vai aprender como validar entradas do usuário, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui de maneira que a gente tem feito até agora, tá? Ó, eu peço e eu leio, né? Aí... E aí eu calculo a média, não é assim que a gente tem feito? E aí eu escrevo. Vamos salvar isso aqui. Vamos executar. Ó, bonitinho. Qual a sua nota? Eu vou lá, eu sou uma pessoa bem comportadinha, coloco os valores corretos. Ó, tirei 8, depois eu tirei 9, e beleza, minha média foi 8,5, certo? Agora eu poderia também falar assim, ah, qual a sua nota? 8,76. Qual a sua nota? Menos. Qual a sua média? 0. Nossa, eu coloquei valores iguais. 0. Né? Então, ó, esses valores aqui são valores impróprios para o aluno ter tirado na nota dele, né? Ele deveria ter tirado no mínimo 0, e não um valor negativo. O nosso sistema de avaliação não permite uma nota superior a 10. Então, observe que esses valores aqui geraram um problema aqui na minha média. Eu precisava garantir, de alguma maneira, que aquilo que o usuário forneceu para mim está correto, para só depois eu realizar o cálculo. Porque senão o meu usuário pode falar, puxa, mas o meu programa está errado, ele está fazendo a conta errada. Não é que ele está fazendo a conta errada, ele está fazendo a conta certa. Porém, os valores que foram dados para ele fazer essa conta que estão incorretos, não é? E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes o usuário vai precisar digitar a nota 1? Eu estou executando esse algoritmo. Quantas vezes ele precisou executar essa nota? Uma. Bom, pelo menos uma. Porque se ele errou uma vez, ele vai ter que digitar 2, né? Se ele errou 2 vezes, ele vai ter que digitar a terceira. Se ele errou 3 vezes, ele vai ter que digitar a quarta. Mas pelo menos uma vez ele tem que digitar, não é? Qual estrutura de repetição faz com que os comandos sejam executados uma ou muitas vezes? O enquanto ou o repita? Repita. O repita. Então, é ele que eu uso para validar uma entrada do usuário, porque o usuário tem que fornecer essa entrada pelo menos uma vez, né? Se ele errou uma vez, ele forma 2, mas pelo menos uma vez. Então, aí entra o repita. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar repita, repita. Só isso, tá? Eu vou deslocar um pouquinho para a direita, só para ficar claro que está dentro dessa estrutura de repetição, tá? Ou seja, ele vai repetir o comando escreva e vai repetir o comando leia até a nota 1 ser maior ou igual a 0. Só isso é suficiente. O intervalo de notas válidas é de 0 a 10. E menor ou igual a 10. E menor ou igual a 10. Porque se eu deixar só assim, se o usuário digitar 800, 800 é maior que 0. Mas ele ultrapassou o limite máximo, né? Então tem que ter mais uma coisinha. Então, e as duas coisas precisam acontecer. Nota 1 menor ou igual a 10. Então, ele vai repetir isso aqui até que esta condição se torne verdadeira. Esta condição significa nota válida. Vamos ver se dá certo? A gente vai incrementando aos poucos. Digita a nota. Vou digitar uma nota incorreta. Vou digitar menos 1. Tá? Menos 1 não é maior ou igual a 0. Olha lá. Estão vendo? Qual sua nota 1? Ele não foi para frente. Ah, agora eu vou digitar 20, porque 20 não é menor ou igual a 10. Quero ver. Olha lá. Qual sua nota? 1. Ele está preso aí. Ah, então tá bom. 9. Ah, legal. Ó, agora ele foi para a nota 2.
Tá vendo? Quando a condição se tornou falsa, você fala, opa, acertou, pode parar. Aí vai para a próxima. Qual sua nota 2? A nota 2, observe que a gente não validou nada, né? Vou colocar aqui um valor bem maluco. Tudo bem? E aí ele fez essa média errada. Tá vendo? A nota 2 ele aceitou errada porque eu não validei. Então, vou botar aqui um repita também para ela. Repita. Professora, mas como que mostraria uma mensagem de erro? Ah, vamos melhorando. Peraí, segura aí com a dúvida que a gente já... Opa, nota 2. A gente vai incrementando esse negócio aqui, que vai ficar lindo. Professora, eu poderia, em vez de colocar 2, repita, no primeiro lá, continuar? Ou não? Então, você até poderia. Só que o que acontece? Imagine que o usuário digitou certo a nota 1 e digitou errado a nota 2. Se você colocar tudo aqui, ele vai te jogar aqui para cima, né? E aí você vai ter que digitar de novo. Ou fazer um C aqui dentro. Daqui a pouquinho a gente faz, tá? Isso que você está pensando. Vamos só testar aqui e a gente depois incrementa. Ó, vamos executar de novo. Eu ainda não fiz nem o que o Rogério pediu. Quem que falou agora de fazer as duas coisas não repita só? Luiz. Luiz. Daqui a pouquinho a gente faz o que o Rogério e o que o Luiz pediram, tá? Vamos rodar aqui, ó. Nota 1. Então, vamos lá. Menos 2. Incorreto. Estou na nota 1 ainda. 13. Incorreto. Estou na nota 1 ainda. 9. Passou para a nota 2. Agora eu vou digitar menos 5 para a nota 2. Não vai para frente. 15. Também não vai para frente. Agora 10. Beleza. E ele calculou a média. Maravilha? Não seria legal se aqui, ó, quando ele foi perguntar de novo a nota 1, ele me desse uma mensagem, falou, olha, o valor da nota precisa estar entre 0 e 10. Digite novamente. Ficaria mais amigável, não é? Vocês estão aprendendo amigabilidade lá em interface humano-computador, não é? Então, quanto mais a gente conseguir orientar o usuário, melhor. Então, às vezes ele pode falar, mas por que ele está pedindo de novo a nota 1? Né? Ele não se atentou que foi digitado um valor incorreto. Então, a gente pode fazer essa verificação, tá? Só que aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um C aqui dentro. Se, não tem jeito, tá? Se nota 1 é menor que 0 ou nota 1 maior que 10. Isso aqui é uma situação de erro, não é? Escreva. Professora, tem como colocar, tipo, até um número máximo que ele pode errar? Ou não? Pode, você pode ter um contador aqui, igual o banco faz com senha, né? Password. Sim. Se você errou 3 vezes, ele te derruba. Pode. Pode sim. Depois a gente faz um sistema bancário aí, a gente vai dar. Erro. A nota deve estar entre 0 e 10. Tá? Fim C. Então, ó, o que vai acontecer? Vamos fazer aqui com F8, tá? Executar passo a passo. Variáveis, repita. Ó, ele não faz nada, não repita. Ele entra, é uma porta aberta, repita, tá? Ele só fala, ó, aqui começa uma repetição. Pode entrar. Pede a nota, beleza? Aí eu vou digitar 15, tá? Ok. Olha lá, variável nota 1 tá aqui valendo 15. Maravilha. Aí eu vim aqui, ó, na linha 11, onde tinha o C. E o que aconteceu? Ele perguntou, nota 1, nota 1 tá valendo 15, né? Ou seja, nota 1 é menor que 0? Aqui deu falso. Mas na hora que ele foi para o outro lado, nota 1 que tá valendo 15, ele perguntou se era maior que 10. 15 é maior que 10, aqui deu verdadeiro. Então, ele entrou nesse C. E aí ele vai mostrar na tela para mim a mensagem de erro. Ó, erro, a nota deve estar entre 0 e 10. E na hora que ele chega aqui na linha 14... é o momento em que ele vai fazer a verificação. Ó. A nota é maior que 0. Deu verdadeiro aqui no primeiro caso. Mas a nota não era menor que 10. Aqui deu falso. Bom, então a condição toda deu falso por causa do erro. O que vai acontecer? Ele volta lá para a linha 9. Ele está preso ainda no repita. E aí manda a nota 1. Qual a nota 1? Ah, agora eu vou digitar 8. Ele não vai entrar no C. E ele pulou o repita. Ele conseguiu se livrar. Aí ele vai para a próxima. Tá certo? E aqui a gente não fez nada, então... ele mostra a média.
Certinho? Entendido? Dúvidas cruéis, mortais? Então, já vi aqui, né? O Rogério tinha pedido, não dá para dar uma mensagem de erro? Dá. Só que você tem que verificar se é necessário dar a mensagem de erro. Então, você tem que colocar aqui a situação de erro. Observe que isso daqui, ó, esta condição é exatamente o contrário desta condição. Tá vendo? Onde tinha ou, aqui tem e. Onde tinha menor, aqui tem maior ou igual. Esta é a condição de erro. Esta é a condição de acerto. Tá? Ele fica preso até acertar. A outra solicitação foi do Luiz. Foi assim, não dá para eu colocar tudo dentro de um repita? Dá. Só isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que copiar isso aqui, né? Ó. Eu tenho que garantir que as duas notas estejam dentro do intervalo, certo? E aí, eu vou pegar esse camarada e vou copiar aqui dentro. Né? Então, ó, linha 9 e 10, eu pedi a nota 1. Linha 11 e 12, eu pedi a nota 2. Tá certo? Se ele errou, eu vou dar uma mensagem de erro. Deixa eu colocar... Deixa eu tirar essa parte daqui, depois eu devolvo. Então, ele vai ficar aqui preso. Tá? Então, vamos imaginar, vamos lá, vamos executar. Aqui, ó. Ele vai digitar a primeira nota, deu 9. Tá? A segunda nota, ele colocou 15. O que vai acontecer? Como falhou aqui, ó, a nota 2 não foi menor que 10, aqui falhou. Vem aqui, na última comparação da linha 16. O que acontece? Se uma falhou, ele volta lá para o repita. E aí, ele está pedindo tudo de novo, a nota 1 e a nota 2. Só que a nota 1 ele já tinha acertado, tá vendo? Mas ele vai ter que digitar de novo. Aí vai para frente, tá? Então, se vocês quiserem fazer todas as validações em um único repita, até dá. Só que aí tem que cuidar para não ter que ficar digitando de novo o que já tinha sido acertado, né? Às vezes não vale a pena, tá? Eu vou voltar o que era antes só para deixar bem claro, tá? Para fins didáticos. Ficou claro, pessoal? Entendido? Tá. Para a gente ver se entendeu mesmo, deixa eu parar meu compartilhamento. Eu coloquei minutos antes de começar a nossa aula, uma lista nova de exercício lá no ambiente virtual, tá? Junto com o exercício de compreensão que vai estar disponível daqui a pouquinho. A lista... Peraí. Deixa eu compartilhar a tela, né? A lista é esta aqui. Perdi minha lista. Só um minuto. Perdi a lista. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o meu ambiente virtual. Tá aqui. Meu Deus. Vou logar de novo. Estão vendo a lista? Lista 6? Sim. Eba! Tudo que eu queria. Já estamos na lista 6, hein? Nossa Senhora, a gente vai bater a lista 20 esse semestre. Eba! Bom, vamos lá. Vamos começar pelo exercício número 1. Construir um algoritmo que calcule a média de vários valores inteiros positivos, lidos externamente. O que significa isso, lidos externamente? Que alguém vai digitar para mim esses valores, tá? O final da leitura acontecerá quando for lido um valor negativo. Então, por exemplo, eu peço para a pessoa digitar um número, você vai lá e digita 10.
Bom, 10 é um inteiro positivo, legal. Aí eu peço outro número, ela vai lá e digita 35. 35 é um inteiro positivo, beleza. Aí eu peço outro número, ela digita 20. 20 é um inteiro positivo. Aí eu peço um outro número, ela digita menos 5. Menos 5 não é um inteiro positivo, certo? Então, esse é o momento em que eu tenho que parar de perguntar números e tenho que calcular e mostrar a média dos números que foram digitados. Ou seja, eu tenho que somar o 10, o 35 e o 20, dividir por 3 e dar a resposta. Tá certo? Então, eu não sei quantos números o usuário vai digitar para mim. Eu sei que eu paro de perguntar quando ele fornecer o primeiro negativo. Tá certo? Enquanto for inteiro positivo, eu vou acumulando na variável somatório e depois eu faço a média. Entenderam o problema? A execução é outra história. Preciso que vocês entendam o problema. Sim ou não? Sim. Perfeito. Todos sim, né? Deixa eu ver. Tem vários alunos ali. Deixa eu ver quantos alunos. Tenho 24, né? Tirando eu. Os 24 entenderam. Então, para o compartilhamento. E vamos lá para o nosso Visual G. Novo exercício. Vai ser média números. Perfeito. Aqui vai ser exercício 1 da lista 6. Vou deixar um comentáriozinho aqui. Perfeito. Então, primeira coisa. Número inteiro, tá? Ele tá falando lá, inteiro positivo. Então, eu vou ter a minha variável num aqui, que é do tipo inteiro. Tá certo? Aí, eu vou querer calcular a média dos números inteiros e positivos. Então, eu vou ter que ter uma variável que vai ser a soma dos números. Como eu vou estar trabalhando com números inteiros, a soma dos números inteiros também será inteiro. Por que eu vou estar somando esses números? Porque eu quero calcular a média dos números. Bom, média é sempre obtida a partir de uma divisão. E uma divisão tem grande probabilidade de gerar um número quebrado. Então, a média tem que ser do tipo real. Agora, eu pergunto para vocês o seguinte. A média, ela é obtida pela soma dos números dividida pela quantidade de números. Eu sei quantos serão os números? Não. Não sei. Então, como é que essa louca dessa professora está pedindo para eu calcular uma média? Se vira, aluninho, conta. Cada vez que entrar um número positivo, você conta esse número. Então, eu vou ter que ter um contador de números. Conta número. Tá bom? Então, vamos lá. Não sei quantos números vão chegar. Pode ser que de cara, na primeira vez que eu perguntar para o usuário, pode ser que ele já me dê um número negativo. Não pode? O usuário é poderoso, ele pode tudo. Perguntei para ele, digita um número. Ele vai lá e coloca menos 5. Bom, menos 5 faz com que eu pare tudo, né? Então, vamos lá. Vou pedir para ele, escreva, digite um número. Aí, eu vou ler esse número, certo? Se eu pedir, eu guardo a resposta. Enquanto esse número que foi digitado para mim, deixa eu só ver aqui o enunciado, valores inteiros positivos. 0 pode ser considerado positivo? Não, né? 0 é neutro? Isso. Sim. Tá, então... Mas e se o cara digitar um 0 para mim? Eu tenho que interromper também, né? Tá, beleza. Então, enquanto o número for maior que 0, faça. Bom, o que eu tenho que fazer? Vamos analisar passo a passo. Eu passei aqui pela linha 9, eu pedi para o usuário digitar um número. Aí ele foi lá e digitou 10. Então, dentro da minha variável número, veio parar o 10. Eu chego na linha 12, o número que contém 10 é maior que 0. Eu entro na repetição. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acumular esse 10 dentro da variável soma num, não é? Porque o meu objetivo é calcular uma média.
Então, soma num vai receber o que já está em soma num mais o número que eu acabei de receber. Perfeito. E lembra da variável continuum aqui? Se eu estiver dentro do enquanto, significa que eu recebi um número. Então, meu continuum vai receber o que já existe em continuum, depois eu tenho que ver o que é que está lá, mais 1, porque o objetivo dele é fazer a contagem. Perfeito. Só que, como é que faz agora para o usuário conseguir digitar um segundo número? Ah, ele volta aqui e executa a linha 9 de novo. Claro que não. A linha 9, a linha 9 e a linha 10 estão fora da estrutura de repetição. Então, eu nunca mais volto nelas. Meu programa vai de cima para baixo. Então, repite. Repete aqui, escreve de novo. Posso colocar aqui, ó. Digite outro número. Será que assim eu vou dar condições do usuário digitar vários números para mim? Eu não coloquei o repita porque pode ser que o usuário já digite um número negativo de cara, na entrada. Então, eu tenho que dar condições dessa repetição aqui, ó, ser executada 0, uma ou muitas vezes, porque vai depender do usuário. Quem garante que ele já não quer fornecer o número negativo na primeira vez? Ninguém, né? Então, o que acontece? Fora do enquanto, eu leio o primeiro número. Se esse primeiro número for maior que 0, eu entro na repetição, acumulo no somatório o número que foi digitado, conto este número e dou condições dele digitar o segundo. Tá? Segurem essas dúvidas que devem estar na cabeça de vocês e vamos analisar as variáveis acumuladoras aqui, ó, o soma num e o conta num. Elas precisam ter valor inicial, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Soma num vai começar com 0, porque ela está sendo usada numa adição. E o continuum também vai receber 0, porque ele está numa adição. Agora, vamos fazer o F8 aqui, só para a gente ir acompanhando, tá? Ó, vamos lá. F8, variáveis criadas, inicia, o escreva, da linha 9, apareceu na tela. Vou colocar aqui mais. O leia é executado, tá? Eu vou digitar -5, ok? Vou dar Enter. Olha lá, variável num está valendo -5. Soma num recebeu 0, continuum também recebeu 0, e aqui eu estou no enquanto da linha 13. Aqui ele vai perguntar se o número é maior que 0. Num é maior que 0? -5 não é maior que 0. Então, vai dar falso. Se der falso, ó lá, pulou tudo e acabou a execução do algoritmo. Tá vendo? Então, é uma situação em que ele executou este bloco aqui de comandos da linha 14 até a linha 17 0 vezes, porque o primeiro número dado já foi um valor negativo. Agora, vamos executar novamente. E vamos digitar um número positivo, 8. Ai, não, peraí. Deixa eu executar. Eu quero ir com F8. F8. Olha lá, variáveis criadas, mensagem na tela, primeiro número, 8. Então, a variável num está valendo 8. Soma num recebe 0, continuum recebe 0. Cheguei na linha 13. Na linha 13, ele vai perguntar se o valor do num é maior que 0. 8 é maior que 0, isso aqui dá verdadeiro. Se dá verdadeiro, ele entra no enquanto. Somou o número dentro da soma num e colocou mais 1 dentro do continuum, tá vendo? Por quê? Ele acabou de receber um número inteiro positivo. Então, meu contador de números está em 1. E aí, na linha 16, ele vai dar condições do usuário digitar outro número. Então, ele pede um outro número. Ó, digite outro, tem um errinho de digitação, outro número. Na linha 17, tem um outro leia. Vamos supor que agora vai o -5. Bom, esse não é um número inteiro positivo, certo? Olha lá, na variável num está o -5. Cheguei no fim enquanto ele vai tentar me jogar lá para a linha 13,
Só que aí ele vai perguntar se o número é maior que zero. Menos 5 não é maior que zero, vai dar um falso. E aí ele interrompe o enquanto e vai para a próxima linha que ele encontrar. Então, com isso, ele vai ficar rodando isso inúmeras vezes, né? Até o usuário digitar um valor negativo. O que ficou faltando? Ficou faltando, quando eu sair do enquanto, eu realmente calcular a média, né? O que é a média num? A média num é a soma dos números dividido pela contagem de números. Está certo isso? Professora, mas isso daí não pode dar errado? O que poderia acontecer de erro? Tipo assim, logo no primeiro número, o usuário colocar um número negativo, daí ia estar dividindo 0 por 0. Exatamente. Se foi o caso, vamos rodar aqui, ó. Vamos lá, rodar aqui. Ele só coloca menos 5 de cara. Olha lá. Aquele erro que eu comentei na aula passada, né? E comentei hoje no comecinho da aula de novo, né? O que acontece? Se você vai fazer uma divisão, né? E se o denominador, né, a parte de baixo da divisão é uma variável, você tem que ter certeza que essa variável não é zero, né? Perfeito. Então, aqui a gente faz um C. Deixa eu tô com uma execução pendurada aqui. Então, o que a gente faz aqui? A gente coloca um C. Se continuum maior que zero. Daí eu posso dividir. Quer dizer, aí teve pelo menos um inteiro positivo, né? Faço a divisão, coloco o escreva e em C. Ah, queria colocar um senão. Tá bom, põe o senão aí, ó. Senão. Escreva. Não digitou nenhum inteiro positivo. E aí, eu fiz C. Será que tá certo? Vamos testar? Olha lá. Menos 5 de cara. Olha lá. Não digitou nenhum inteiro positivo. Tá? Ah, quero executar. Quero digitar 10. Outro número, 8. Outro número, 30. Outro número, 10. 5, e aí vai, ó. Até eu digitar um. Aí ele interrompe. E aí ele fez toda essa soma e dividiu pela quantidade de números inteiros positivos digitados. Ficou claro, gente? Deixa eu salvar isso aqui. Agora, o que acontece? Quando a gente está trabalhando com enquanto ou com repita, nós não temos mais o auxílio daquela variável contadora, né? Ela nos ajudava em várias circunstâncias. Quando eu estou com enquanto ou com repita, é obrigação do desenvolvedor criar variáveis para as mais diferentes finalidades. Então, se ele quer contar quantas vezes ele passou ali pela repetição, ele tem que ter uma variável contadora, igual a gente fez agora, para contar os números, tá certo? Porque ele não tem mais aquela, né, aquela variávelzinha que era incrementada ou decrementada automaticamente, tá? Em compensação, eu tenho a possibilidade de ter uma estrutura de repetição que se adapta às minhas necessidades, né? Eu não preciso ter domínio de quantas repetições vão ser necessárias. Eu monto lá uma situação, enquanto a situação for verdadeira ou falsa, ele fica repetindo. Ficou claro? Tudo bem? Sim. Tá. Vamos compartilhar aqui de novo para a gente olhar para a nossa listinha. Ó, então esse foi, eu vou dar uma melhoradinha aqui nesse exercício 1, mas isso que a gente fez foi o exercício 1, tá? O exercício 2 também é um exercício que vai envolver a estrutura de repetição. Esse exercício 2 vocês resolvem com a estrutura enquanto, eu já vou apontar para vocês, tá? Então, enquanto o número que for digitado for de 1 para frente, vocês vão ter que contar quantos números estão dentro desse intervalo, tá? Então, tem que ter um contador para cada intervalo. Quando o usuário digitar 0 ou um valor negativo, eu paro de perguntar números e mostro as contagens,
tá? Então, aqui, esse exercício 2, a gente resolve usando o comando enquanto. O exercício 3, eu montei para mostrar para vocês o uso de repita. Imagina quando a gente chega num terminal de caixa, né? Um caixa eletrônico. Ou quando você abre o seu aplicativo, né? Você se loga e aí o que acontece? Ele mostra as opções que você tem ali, né? Que você pode fazer. Ah, eu posso ver o meu saldo, eu posso fazer uma transferência, eu posso pagar um boleto, né? De repente você simplesmente entrou no aplicativo e saiu. Tudo bem, mas você viu pelo menos uma vez as possibilidades de operações que o aplicativo tinha colocado à sua disposição. Então, pelo menos uma vez, você abriu o aplicativo. É a mesma coisa aqui no exercício 3. Pelo menos uma vez, eu quero colocar isso aqui na tela para o usuário. Ó, o menu de opções. Aí eu quero que você escreva média aritmética, opção 1. Opção 2 é para calcular a média ponderada. Opção 3 é para encerrar. E aí pergunta, qual é a opção desejada? Se o usuário escolher 1, você vai fazer isso daqui, ó. Vai pedir, então, se... Aí você pede as duas notas, calcula e mostra a média aritmética. Se o usuário escolheu a opção 2, você pede 3 notas, os pesos de cada uma delas e calcula a média ponderada e mostra para mim. Se o usuário escolheu 3, você encerra a execução, não faz nada, dá um tchauzinho para ele, tá? E fica nisso daí inúmeras vezes. Ou seja, eu vou ficar mostrando o menu de opções até o usuário escolher 3. Tá? É a mesma coisa que acontece com o aplicativo. Você fica lá com as opções à sua disposição. Quando é que esse aplicativo sai da tua cara? Quando você escolhe a opção de sair. Tudo bem? Então, aqui é um exemplo de uso do repita. E o 4 e o 5, aí vocês descobrem qual é a melhor opção. Tudo bem? Dúvidas para o ex? De hoje para quarta-feira, nenhuma atividade, tá? Na quarta-feira a gente conversa sobre o que fazer no final de semana. Ou não fazer no final de semana, porque vocês fizeram semana passada. Amanhã não, amanhã feriado, tá? Hoje ia ser uma ponte, né? Ia emendar. Porque hoje não é feriado, mas aí não teve emenda. Beleza, pessoal? E o exercício de compreensão? O exercício de compreensão hoje? Professora? Oi. O professor Luiz falou que a prova dele vai ser no dia 1º de maio, no dia do feriado. Não vai, não. Não vai, não. Na verdade, eu e o Luiz, a gente tava meio abilolado. Eu montei o cronograma, mandei para ele, falei, tá bom essa data? Ele falou, tá excelente. Aí ontem falou, de dia 1 é feriado. Vai ser dia 3, tá? Mas ele vai avisar para vocês, a gente vai fazer uma troca. Dia 3 é segunda-feira, tá? Então, daí ele vai aplicar a prova dele no dia 3 e eu vou dar aula na sexta-feira. A gente vai só trocar, mas ele vai avisá-los direitinho. Beleza. Então, não vai ser dia 1º, é feriado. E a gente esqueceu, ó, dia do trabalho, olha aí. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui. Dia 3 é domingo, professor, escreveram no chat. Dia 3 é domingo? Então é dia 4. Dia 4, então. Não querem fazer prova no domingo? Então legal. Dia 4, então, vai ser na segunda seguinte. Tá bom? Muito bem, pessoal. Acho que é isso. Eu queria mostrar para vocês essas estruturas de repetições, né? Repita enquanto. Tem essa lista de exercícios para vocês brincarem com ela até quarta-feira. Tente fazer pelo menos o exercício 2 para a gente discutir na quarta-feira, tá? A senhora coloca aqueles exemplos que a senhora colocou, citou antes? Enquanto vocês vão ficar fazendo o exercício aí, eu vou subir os exemplos. E não precisa me mandar nada para segunda-feira, tá? Mas só por diversão, tenta fazer o exercício 2, que a gente parte dele na quarta-feira. Tá bom? Professor, dia 4 a gente já não está na faculdade? Se a gente estiver na faculdade, a prova é lá. Se não estivermos, a prova é online. Então, a gente vai se monitorando. De qualquer forma, dia 4 tem prova. Tá? Você pode escapar do raio, mas da prova, não. Tá bom? Mas a gente vai se falando. Vai liberar 9 horas, professor? E vai ter até 9h30 ou vai liberar 9 horas e a partir do momento que eu iniciar vai ter 30 minutos? Como tem uns minutinhos de diferença do meu servidor e o servidor lá eu deixei 5 minutinhos a mais, tá? Mas
9 horas vai estar liberado. Dá tempo de vocês tomarem uma água, fazer xixi e abrir. Tem 5 minutinhos a mais. A partir da hora que você começar, vai contar 30 minutos, tá? Mas eu só deixei 5 a mais. Então, você tem que entrar até 21h05. Beijos, gente. É isso aí. Ó, então, são 3 questões no exercício. Responde com consciência, porque na hora que você for pro próximo, você não volta, tá? O cronômetrozinho vai estar marcando 30 minutos. Uma questão fácil, uma média e uma difícil. Tá? Beijos, quero dar 10 para todo mundo. Tchau. Então, tá bom. Qualquer dúvida, 10, manda no WhatsApp, prova, tá? professor. Oi? Se Rogério. for dar 10, não precisa nem fazer o exercício. Não, faz lá, que eu quero que você tenha orgulho de ter tirado 10. Eu acho que eu tiro, né? Então, tá bom. Vamos lá, gente. Entra lá, porque o exercício já está à disposição. Obrigado, professor. Até a quarta. Imagina. Até a próxima. Rogério, vou ficar aqui. Você quer falar comigo agora ou depois? Pode ser. Faz que, o seu exercício. Mais... Você quer me mandar uma mensagem no privado, no WhatsApp? Pode mandar. Daí a gente vai se falando. Mas faz o exercício agora, por causa do horário, tá? Tá, tranquilo, então. Então, beleza. Depois você me chama. Tá bom, obrigado, professora. Falou, até mais. Tchau, boa noite. Boa noite.